Jovem Pan Saúde. Olá, sejam todos bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Kalina Sabino e hoje vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e dislexia. Transtornos mais comuns dentro das escolas que dificultam a aprendizagem e podem levar o estudante à frustração. Bom, e para a gente entender melhor sobre estes transtornos, está presente aqui comigo hoje o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista, professor livre docente de neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kalina. Vamos falar sobre um assunto super importante que pode acometer as pessoas na tenra-idade quando estão na escola e até mesmo depois. Sem dúvida, doutor. Há muita desinformação ainda sobre isso. Por isso, eu já quero iniciar com o básico. O que é a dislexia e o TDAH? Qual a diferença entre eles? E, além dos dois, existe também a descalculia, né? Nome até difícil, né, doutor, de se falar. Existe também diferença entre eles? Existe sim, Kalina. Olha só, quando a criança ela vai para a escola e passa pelo processo de aprendizagem, de pedagógico, né, de aprender a ler e escrever, é que você pode notar e fazer o diagnóstico, então, da dislexia, onde existe uma dificuldade em interpretar as letras, interpretar os fonemas, muitas vezes interpretar um texto e até mesmo se expressar dessa maneira. Então, a dislexia você vai perceber na criança depois dos 7, 8 anos de idade, aproximadamente. E pode causar, obviamente, muita frustração e desafio, tanto para a criança como para os pais e para os mestres. O déficit de atenção, acompanhado ou não de hiperatividade, ele pode se manifestar um pouquinho antes. E muitas vezes o que a gente nota é uma criança que pode ou não ser agitada, com dificuldade de manter o foco em uma atividade única. E a gente percebe também que existem em ambas situações bases genéticas, além do próprio ambiente em que a criança vive, como causa correlacionada com o assunto. É lógico que nós precisamos saber que a prevalência não é pequena. Então, quando a gente pega, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, 3 a 5% das crianças podem apresentar esse distúrbio, que não tem cura, mas tem tratamento, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de dislexia, esse número pode até aumentar, 5 a 17%, e existem trabalhos mostrando a taxa da presença desse distúrbio na população. Agora, doutor, suponha que eu sou mãe de uma criança. Quais são os sinais que essa criança pode dar para eu começar a desconfiar que ela pode ter algum destes transtornos? Bom, quando você percebe que a criança tem dificuldade de focar uma determinada tarefa por muito tempo, muitas vezes a criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela parece alguém que tem uma irritabilidade, uma ansiedade muito além do normal, não consegue ficar parada no lugar. Você pode já começar a suspeitar. Isso foge muito do normal e isso pode provocar um certo incômodo, tanto na própria criança como quem está em volta. Isso pode refletir inicialmente, não simplesmente na questão pedagógica ou manifestação da sua pontuação na escola, mas também uma dificuldade de relacionamento e de lidar com situações que socialmente são consideradas absolutamente normais. Já a dislexia, é importante a gente notar que ela vai ser detectada logo depois do processo de apresentação à criança, a linguagem escrita e a sua própria parte acadêmica relacionada com a linguagem. Quando a gente fala da descalculia, o problema ele é mais focado na questão relacionada aos números, à sua interpretação e até mesmo à realização de contas. A criança com dislexia, ela pode ou não ter descalculia. E isso você vai notar principalmente com um bom relacionamento com a escola e um retorno sobre como estão as atividades acadêmicas da pequena criança. Bom, falando sobre escola, então, sobre aprendizado, doutor, recentemente completou um ano a lei que garante o suporte de profissionais dentro das especificações da lei. Está a determinação de que haja uma identificação precoce do retorno, com encaminhamento do aluno para o diagnóstico e apoio educacional e terapêutico. Essa lei ainda prevê a capacitação de professores, o que é muito importante, para identificar os sinais e acompanhar os estudantes de forma adequada. Bom, é importante e eu gostaria que o senhor dissesse o porquê, como que é importante para o desenvolvimento dessa criança ter profissionais capacitados, que não só entendam aquele transtorno, mas que saibam de alguma forma ajudar, doutor. Bom, o primeiro passo é, de fato, realizar um diagnóstico preciso, que ele pode ser complicado no começo. E aqui a gente tem um papel fundamental e muito importante da neuropsicologia. É lógico que, antes de mais nada, a gente vai descartar problemas que são de ordem sensorial, como, por exemplo, existe um déficit visual
A criança tem questões relacionadas com enxergar bem, existe um déficit auditivo. A partir do momento que você descarta esses problemas, a gente então avança na interpretação dos dados que estão na nossa frente. E a neuropsicologia, ela é capaz de ajudar nesse processo de diagnóstico, tanto da criança com déficit de atenção, porque existem testes específicos que são aplicados e, obviamente, os pais, cuidadores e professores também respondem questionários que vão trazer uma determinada pontuação e corroboram para o diagnóstico, e da mesma maneira a dislexia. Entendendo que como existe um distúrbio neurobiológico em cada uma dessas situações, é importante existir um trabalho de reabilitação ou habilitação apropriado, porque o cérebro humano ele é dotado de uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade. Então você consegue induzir através de terapias, em alguns casos específicos, até com a utilização de medicamentos, que envolvem aí a suplementação de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a noradrenalina ou a dopamina, para fazer com que esse cérebro funcione num formato mais apropriado e que o aprendizado possa acontecer de uma maneira saudável, bem próximo do normal. Mas o maior desafio, muitas vezes, é pegar e reconhecer essa criança e antes, na verdade, que ela passe por um processo de sofrimento e até mesmo a família, seja feito o diagnóstico, porque a reabilitação ou a habilitação vai ser feita por uma equipe multiprofissional. A dislexia, principalmente o papel do fonoaudiólogo, e na questão do distúrbio de atenção, a neuropsicologia. Em alguns casos, existe, de fato, a necessidade de medicação que faz com que a criança consiga dominar essa sua vontade ou então essa sua tendência a não conseguir focar numa tarefa só e com isso até o seu comportamento fica mais apropriado. Bom, o senhor fala que o importante é diagnosticar, né, precocemente para poder tratar essa criança. Como que é feito esse diagnóstico? Com quais profissionais? Eu percebi sintomas no meu filho, sinais. Para quem eu levo para diagnosticar? Bom, é lógico que assim, a porta de entrada, quando a gente fala de criança, é um pediatra, né? Provavelmente o pediatra ele não vai fazer o diagnóstico específico, mas ele tem a habilidade de comparando com todo o universo de crianças e, enfim, da própria formação pediátrica que tem, de reconhecer que existe alguma coisa diferente ocorrendo com aquela criança. É lógico, como eu falei, primeiro descartar problemas relacionados com a própria visão e com a audição e depois, então, uma avaliação intelectual mais precisa. E, no caso, acaba sendo o psicólogo com formação em neuropsicologia que vai realizar essa bateria de avaliações. E também a fonoaudiologia, principalmente no caso da dislexia e também da descalculia. Feito, então, essa primeira abordagem e feito, então, o diagnóstico, obviamente com um neurologista infantil, muitas vezes acompanhando o caso também, você, então, propõe um processo de habilitação, de treino para que a criança possa se adequar da melhor forma possível. E quando a própria comunidade ou o próprio ecossistema, né, a escola, a família, os amigos entendem aquela situação, que não é a maioria, mas existe numa frequência bastante aumentada, você consegue dar um tratamento e um cuidado diferenciado para que a criança possa aprender e possa superar algumas dificuldades que naturalmente ela apresenta. Quando a gente fala do déficit de atenção, principalmente existem alterações na comunicação entre o lobo frontal, direito e esquerdo, na porção mais anterior do crânio, que nos dá a possibilidade de controlar a nossa atenção, de conseguir ficar focado, de ter a questão do juízo a ser desenvolvido, de fazer aquele controle inibitório para não falar tudo que basicamente vem à cabeça, né? Agir com menos impulso e com mais racionalidade, relacionado com os neurotransmissores dopamina e noradrenalina. A partir do momento que você faz o diagnóstico, então todo o processo de treinamento dessa criança acaba sendo diferente. E com isso você consegue modular o cérebro para entregar o melhor possível. É lógico que muitas vezes isso pode representar uma dificuldade, mas a gente sabe que cada vez mais existe um amparo multiprofissional disponível para as pessoas, a questão de realmente conseguir chegar no processo diagnóstico, que pode ser oferecido. E com isso, na verdade, com esse acolhimento, nós vamos oferecer uma possibilidade de vida muito melhor para esse indivíduo que está em formação. Eu gostei, doutor, que o senhor falou que nem sempre é necessário entrar com medicamento, né, se for feito esse diagnóstico precoce. Mas ainda assim, eu acredito que seja importante dizer, porque tem muitas pessoas, não só com esses tipos de transtornos, como outros transtornos psíquicos, como a depressão, a ansiedade, tem um grande preconceito em usar o medicamento por medo de viciar, por medo de não conseguir nunca mais parar. Eu gostaria que o senhor desmistificasse essa coisa que existe sobre o medicamento para a cabeça.
Bom, vamos lá. Primeiro, para dislexia não tem um remédio específico, exceto se houver um diagnóstico neuropsiquiátrico associado, que pode ter, né? A criança, além dessa questão diferente, ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter uma depressão. Se o quadro ele acaba sendo muito mais colorido do que só isso, como, por exemplo, episódios em que a criança parece que está desligada, que está tendo tipo uma crise de ausência, ela vai precisar ser investigada com um exame de imagem, com uma ressonância, com um eletroencefalograma e assim sucessivamente. Já o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, existem medicamentos específicos, como por exemplo o metilfenidato, que atuam nesses neurotransmissores, ajudando com que a criança mantenha o foco e controle o seu comportamento impulsivo e hiperativo. É lógico que existem critérios específicos para isso e muitas crianças, quando têm o diagnóstico e a indicação precisa para o tratamento, se beneficiam. E é lógico, são medicamentos controlados, que necessitam de um acompanhamento médico de perto, porque podem existir efeitos colaterais, desde a redução do ganho de peso e desenvolvimento normal, a própria psicodependência. Por isso que é necessário estabelecer um diagnóstico e seguir com um profissional para identificar quando existe a necessidade da medicação ou então dessa associação da medicação com a terapia que já está acontecendo, por exemplo, com a neuropedagogia, com a neuropsicologia, com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, para que exista o melhor desfecho possível. O grande lance, a gente precisa entender que essas crianças, veja só, elas não têm um retardo mental, isso tem que ficar muito claro. O cérebro delas simplesmente funciona num formato diferente. E se a gente oferecer o que é oferecido para todas as pessoas de uma maneira sem distinção, talvez ela não chegue ao seu máximo poder intelectual. Por isso que é tão importante, primeiro, quebrar esse preconceito. Se existe indicação feita por um médico, por um profissional, especialista no assunto, reconhecido, com know-how, é importante adotar o tratamento para que o cérebro da criança desenvolva da melhor maneira possível. Bom, doutor, o senhor falando, me veio à mente o autismo. Existe também essa confusão desses transtornos com o autismo? Bom, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, né, e toda essa parte, né, neuropsicomotora que acompanha o ser humano nos primeiros anos de vida, abre um leque de possibilidades quando a gente nota que alguma coisa não está funcionando de forma adequada. Desde a questão da empatia, que deve surgir ali por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, até a própria linguagem, que tem que surgir um pouquinho antes, ou então no momento da própria alfabetização, em que é lógico que existe um processo de dificuldade natural a todo estudante, mas você percebe que a criança, por exemplo, que tem dislexia, essa dificuldade ela permanece, ela vai para frente e o cérebro dela vai aprender a lidar com essa situação de uma forma diferente. Mas sim, o transtorno do espectro autista, que acaba englobando diversas possibilidades, ele também pode ser levado em consideração. E mais uma vez, né, nós não podemos ter preconceito, a gente precisa ter um bom acolhimento, lembrando que o reforço negativo, ou seja, a bronca, a punição, a castração do próprio comportamento não funcionam da maneira em que a gente consegue vislumbrar um melhor futuro para aquele indivíduo. Justamente ao contrário, o acolhimento e principalmente colocar a criança num sistema multiprofissional que saiba o que está fazendo para oferecer o melhor para ela, para os pais, para os professores e para toda a sociedade. Agora, doutora, a gente vive no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país continental gigantesco e com uma grande diferença aí, né, de dinheiro mesmo, né, a questão de existir uma população muito pobre e uma população muito rica. E eu acredito que esses tipos de transtornos, na população muito pobre, lógico, é mais prejudicial, não é mesmo? A gente pode imaginar o seguinte, a gente tem uma questão extremamente grave que é a desnutrição, que pode levar a um impacto no desenvolvimento do indivíduo, do cérebro do indivíduo e até mesmo do aprendizado. E é uma coisa que, óbvio, que a gente precisa resolver. Mas, tirando essa situação de penúria, o próprio sistema educacional, ele, pelo menos, ele permeia a possibilidade dessa discussão e dessa conversa, e até mesmo do reconhecimento. Porque, olha, eu vou colocar aqui um tempero a mais nessa conversa, tá bom, Kalina? Uhum. Existe uma outra situação que não representa um transtorno, mas é uma coisa diferente da normalidade. Normalidade entende o grande número de pessoas que têm o mesmo padrão de funcionamento mental, que é a superdotação. A superdotação existe em 3 a 5% dos indivíduos e também o indivíduo pode sofrer, na verdade, por não ter um processo pedagógico capaz de acolher aquele indivíduo e colocar ele numa situação mais apropriada para ele. Então, aquele indivíduo que tem uma super inteligência, que tem uma super habilidade, e você coloca ele num sistema que é para todo mundo, num formato que é para todo mundo. Essa criança também pode aparecer
aparecer com transtorno de ansiedade, com depressão, com baixa autoestima, e na verdade ela não tem um problema, não tem um transtorno, ela tem uma característica diferente da maioria. Então, independente do padrão social, econômico, enfim, ou até mesmo cultural, o mais importante é existir um sistema de reconhecimento, quer seja um sistema abastado, onde é possível ter acesso a toda uma equipe multiprofissional ao mesmo tempo, ou então até mesmo pelo SUS, onde existe essa possibilidade de se fazer o diagnóstico, excluir outros problemas, porque veja, a criança ela pode não ter déficit de atenção, ela pode ter uma epilepsia e está tendo crises de ausência, ela pode ter uma questão neurocirúrgica, como por exemplo uma hidrocefalia congênita que não foi diagnosticado nem sequer tratado, ela pode estar abrindo um quadro de tumor cerebral. Então casos graves precisam ser descartados de uma manifestação que possa parecer algo do que a gente está falando, desde o transtorno do espectro autista, até mesmo a questão do déficit de atenção, ou até mesmo de um problema relacionado com a aquisição da linguagem, e a partir desse momento, então, ser tratada e reconhecida de uma maneira digna, justa, honesta e que permite o desenvolvimento adequado do cérebro. Lembrando que o cérebro humano ele vai ficar pronto lá para os 20, 21 anos de idade, onde existe todo um processo de mielinização, ou seja, de preparo adequado dos neurônios da região mais anterior da nossa cabeça. Então, a gente tem todo um período em que isso pode ser trabalhado. Então, primeiro, reconhecer. Segundo, habilitar esse indivíduo e, óbvio, para que isso venha a acontecer, é importante que pais, mestres, sociedade, o próprio sistema de saúde, quer seja saúde suplementar ou sistema único de saúde, esteja capaz para dar o devido tratamento para esse indivíduo. Doutor Fernando, peço licença agora e convido a doutora Thelma Pântano, que é fonoaudióloga e psicopedagoga do Hospital de Infantil do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do HC. Doutora, seja bem-vinda também ao nosso papo. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Há pouco o doutor disse sobre a importância da fonoaudióloga no tratamento de crianças com esses transtornos. Gostaria que a senhora dissesse o porquê, qual é o trabalho que a senhora faz? A gente verifica, a gente acompanha essas crianças com relação tanto a um processo de avaliação, as questões de atenção, de memória, do processamento da informação, o quanto que elas são capazes de colocar na escrita, de colocar no processo de aprendizagem escrito as habilidades de oralidade e as habilidades de fala delas. O quanto que a fala acompanha o processo de aprendizagem esperado para o contexto pedagógico, de acordo com a série e com a faixa etária. Então, a gente faz esse acompanhamento e a gente estimula essas funções de atenção, de memória relacionadas à fala, à linguagem, à produção oral e à produção escrita dessas crianças, auxiliando na inclusão pedagógica escolar delas. Então, a fala, né, o déficit na fala, a deficiência ali na fala, aquela criança que não consegue desenvolver como as outras, é um sinal? Sim. Normalmente, crianças com TDAH, por exemplo, elas têm, pelo próprio fato da falha atencional delas, elas podem ter prejuízos nas etapas de aquisição da linguagem oral. Tanto atrasos na aquisição, quanto desvios da normalidade nessa aquisição da oralidade. Então, sons da fala trocados, que a gente chama de fonemas, assim como estrutura da frase, ela aprende a falar estruturas da frase bastante diferentes da normalidade. A gente tem atrasos importantes, dificuldade de uso de recursos de linguagem, como, por exemplo, advérbios, preposições, adjetivos, isso na linguagem oral. E fica muito gritante também essas questões quando a gente pensa na aquisição da linguagem escrita, porque a linguagem escrita é um processo que tem que ser aprendido, tem que ser ensinado no contexto educacional, para que a criança aprenda a transformar a letra, que tem uma entrada visual, que entra pelo olho, em som, para que ela possa utilizar todos os recursos que ela desenvolveu da oralidade no processo de leitura, escrita e compreensão. E quanto tempo dura um tratamento? Tem ele é atemporal, ele é para o resto da vida, doutora? Ou não? Ele tem um tempo, um período determinado? Depende muito do diagnóstico. Se a gente estiver falando de um transtorno de linguagem, isso pode levar alguns anos de trabalho importante. A gente precisa ver, tem sempre o componente genético, o componente ambiental, mas a gente tem aí pelo menos 2 anos de um trabalho intensivo a ser realizado com essas crianças. Quando a gente pensa no contexto educacional, a gente tem que pensar que se tiver um TDAH associado a essas dificuldades na aquisição da linguagem escrita, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, tratar
reabilitar e organizar essas habilidades do TDAH, da hiperatividade, do déficit de atenção, para que a gente possa entrar nas questões de leitura e escrita sem prejuízos maiores. Então, a gente tem aí o transtorno do TDAH prejudicando a aquisição da leitura e escrita e prejudicando essas etapas de aquisição. Da mesma forma que se a gente tiver outras patologias, como o doutor Fernando disse, a hidrocefalia, um tumor, a epilepsia, a gente tem processos aí que são mais prolongados. Então, no mínimo, a gente tem de 6 meses a 1 ano de um trabalho semanal com essas crianças, mais um suporte dos pais, um auxílio educacional. A gente precisa muitas vezes fazer algumas adaptações do contexto escolar, pedagógicas, curriculares, para que a gente possa auxiliar essas crianças, para que a escola possa realmente avaliar os ganhos pedagógicos dela e não a falha atencional, e não as falhas de linguagem, e não o prejuízo de base que ela traz consigo. Bom, a gente está falando das crianças, doutora e doutor, mas e os adultos, hein? Eu, por exemplo, sou lá da década de 80. Na minha época não tinha esse tipo de diagnóstico, por isso hoje eu vejo muitos amigos que estão diagnosticando agora. Como é que esses transtornos, eles atingem o adulto? Como que se diagnostica no adulto esses tipos de transtornos? Primeiramente o senhor, doutor. Bom, o que acontece é que você pode imaginar o seguinte: se você não faz o diagnóstico na infância, logo no começo, você vai ter um histórico escolar, um histórico de vida da criança, muitas vezes pautado em dificuldades, em frustrações, conflitos, muitas vezes com os amigos, com a própria família. Geralmente, o indivíduo, quando é diagnosticado lá para frente, no final da adolescência, no início da vida adulta, você percebe num histórico uma dificuldade de manter atenção, muitas vezes relacionamentos que podem ser conturbados, principalmente em frente à própria impulsividade, uma dificuldade de concluir tarefas, uma inabilidade para realizar situações ou tarefas que demandem uma atenção sustentada por muito tempo. Então, é muito triste quando a gente faz esse diagnóstico lá na frente. É lógico que sempre é momento de tratar, sempre é momento de reabilitar e, óbvio, que a consciência do problema faz com que o indivíduo desperte uma coisa que a gente chama de metacognição. A partir do momento que eu entendo que eu funciono um pouco diferente, isso me dá possibilidades de conduzir a história e a situação de uma maneira diferente, quer seja com uma terapia multiprofissional, com apoio da neuropsicologia, da fonoaudiologia, quer seja através da utilização de medicamentos. Então, nunca é tarde para se fazer o diagnóstico, mas sempre que possível, se eu faço esse reconhecimento mais precoce, eu tenho chance de aproveitar essa lavoura, que acaba sendo um momento em que o cérebro está desenvolvendo, para já ensinar ele a funcionar da melhor forma possível, tanto para existir um acoplamento com o social, que faz com que o indivíduo possa desfrutar de uma vida mais plena, como também para a questão dos próprios relacionamentos. E se o transtorno não for diagnosticado, doutora, é possível que ele evolua em um pior? A partir do momento que a gente compromete a autoestima da pessoa, que a gente compromete as habilidades, sem dúvida nenhuma, para esse adulto ter chegado até um final de um sistema educacional, ou mesmo os que abandonam esse sistema educacional, ele criou algumas estratégias que nem sempre foram muito eficazes, foram eficientes para se manter nesse contexto educacional. Então, a gente tem aí uma rigidez de processos cognitivos, uma rigidez de estratégias para estudo, para organização, para planejamento. E como o doutor Fernando trouxe para a gente, isso afeta toda a estrutura social, toda a estrutura familiar e a autoestima desse adulto também. Então, a gente tem um comprometimento que se torna muito mais difícil a entrada, o trabalho, a intervenção, além da gente conseguir reorganizar e desenvolver novas estratégias para o contexto educacional, para esse adulto poder se reorganizar frente a uma situação da aprendizagem, ou mesmo da linguagem oral. Muitas vezes eles têm uma dificuldade, e isso é um traço bastante importante. Crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade de adequar o que elas falam ao ambiente. Muitas vezes é aquele sujeito que a gente fala, nossa, ele é sem noção, ele não percebe que falou uma coisa inadequada, que não era o momento de falar aquilo, ou não percebe
percebe o que ele deveria ter feito numa determinada situação e os prejuízos sociais vão se somando, vão se prejudicando. Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo a gente faz essa intervenção e a gente faz esse trabalho, mais a gente consegue desenvolver recursos e trabalhar com uma flexibilidade mental aí maior para colocar estratégias mais eficientes, tanto para o contexto educacional quanto social, quanto desenvolver habilidades de linguagem, de leitura do ambiente mais saudáveis para esse adulto, para essa criança, para esse adolescente. Sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo, menor o prejuízo para a vida pessoal, familiar e social. Doutora Thelma, eu continuo com a senhora, porque há pouco eu também abordei com o doutor a questão da diferença de renda, né? Diferença de renda no país. Eu gostaria de saber como que é o tratamento, a eficácia do tratamento para uma criança ou um adulto com algum desses transtornos no sistema público de saúde. No sistema público, a gente tem algumas dificuldades. Muitas vezes o diagnóstico é feito, o diagnóstico de déficit de atenção, o diagnóstico de dislexia, o diagnóstico de outros transtornos de leitura e escrita, e a gente tem uma dificuldade de ter profissionais para fazer a intervenção direta, embora no posto de saúde a gente tenha um fonoaudiólogo, muitas vezes a gente precisava de uma equipe multidisciplinar maior, com um trabalho psicopedagógico associado, a gente precisava que esse profissional do posto de saúde fizesse um trabalho em conjunto com as escolas para a gente ter adaptações pedagógicas e curriculares. E normalmente na adolescência e na vida adulta a gente tem uma escassez desses profissionais para essa intervenção. Sem dúvida nenhuma, são profissionais de linha, são profissionais necessários para esse trabalho, para que a gente possa reabilitar e possa organizar essas funções, mas muitas vezes a gente acaba recorrendo a clínicas escola, a clínicas de faculdade, em que a gente consegue ter um alcance, consegue ter uma disponibilidade um pouco melhor para a gente conseguir o acesso para a intervenção dessas crianças e desses adolescentes. E no caso de adultos, a gente tem aí uma dificuldade importante quando a gente não tem uma patologia associada, né? Quando a gente não tem um TDAH ou quando a gente não tem um quadro depressivo ou ansioso associado. Normalmente a gente tem essas intervenções no posto de saúde, mas sem patologias associadas, ou nos CAPs, para os profissionais, o fonoaudiólogo e o psicopedagogo, quando a gente tem as patologias associadas a essas dificuldades. Bom, o doutor Fernando continua por aí. Doutor, para a gente finalizar, eu tenho mais uma dúvida. Por acaso, esses transtornos, o TDAH, o déficit de atenção, eles são uma questão genética também? Se meu pai ou minha mãe sofrem disso, eu devo tomar um cuidado redobrado? Sim, existe uma questão genética envolvida em ambas situações. No passado se achava que era simplesmente o ambiente em que o indivíduo era inserido ou convivia e se desenvolvia. Mas atualmente a gente sabe que não. Tanto é que tem trabalhos feitos com os indivíduos que são gêmeos e passaram a vida com pais adotivos, gêmeos idênticos, gêmeos fraternos, e a coexistência da manifestação clínica é muito maior nos gêmeos idênticos, mostrando que tem sim um traço genético importante. Mas é lógico que a só genética não acaba sendo determinante, porque o produto final a gente quer o indivíduo funcionando, que ele tenha a sua neurofuncionalidade no máximo possível da sua possibilidade. E com isso, independente de existir uma chance maior de manifestar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou então a dislexia, é importante reconhecer que o acompanhamento e a intervenção multiprofissional precoce conduzindo à neuroplasticidade pode colocar o indivíduo em patamares muito próximos da funcionalidade normal. É isso aí, então, conversamos hoje com a doutora Thelma Pântano e também com o doutor Fernando Gomes. Mais uma vez eu agradeço vocês dois, tá bom? Pela participação aqui no JP Saúde. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada. Prazer é todo nosso. Bom, Jovem Pan Saúde fica por aqui. Claro, agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, já sabe, envie um e-mail para saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço, beijo e até a próxima. Tchau. Jovem Pan Saúde.